Oi pessoal, eu sou a Ilana Oliveira e hoje eu tô aqui para falar sobre o último, o final, o derradeiro episódio de We Are Who We Are. A primeira temporada acabou de acabar e eu tenho muitas ressalvas com o caminhar dessa série. Geralmente eu me deixo surpreender por vários aspectos, de uma produção, mas algumas coisas me surpreenderam em We Are Who We Are, mas não foi no bom sentido. Eu tava com expectativas de ver a história de uma jovem passando por um momento importantíssimo da sua vida, que é a transição de gênero. Eu tava esperando ver esse seu descobrimento, como um ser transexual. Mas não só isso, ver um retrato dos seus entornos, das suas famílias, dos seus amigos, suas reações, as dificuldades, as belezas de passar por isso. Mas eu também tava com a expectativa de ver uma família LGBT funcional, na televisão. E eu acho que no fim das contas é culpa minha de ter criado expectativas mesmo. Como já é proposto, pela linguagem de We Are Who We Are, a gente começa esse episódio já com a definição, de que a família Poitras vai sim sair da base militar de Chioggia e vai voltar para os Estados Unidos. Ali a gente tem metade da família super empolgada, porque Richard e Meg estão super felizes de voltar para Chicago, mas a outra metade da família não tá tão feliz assim. Depois de 8 episódios, eu acho que eu consigo dizer que We Are Who We Are é muito episódica, por mais engraçada que essa frase possa soar. E por que eu digo isso? Muito provavelmente a intenção dos escritores de We Are Who We Are era manter um ritmo muito pré-definido e muito bem específico com esses saltos temporais, e esses saltos temporais seriam para ajudar esse ritmo se manter, mas a única coisa que sobrou com esses saltos temporais foram várias lacunas na história, várias coisas que a gente gostaria de ter visto e muito bem ter sido exploradas pela própria produção e que não foram. Uma pergunta possível é: onde foi parar o Jonathan depois daquilo que ele fez com o Fraser? Será que o Fraser contou isso para a mãe dele e tudo continuou normal, ou tudo continuou normal porque ele não contou para Sarah? Será que os pais do Danny sabem sobre a religião dele? Até que ponto sabem que ele foi mesmo convertido? Quanto tempo passou entre a morte do Craig, que eu, por acaso, chamei de Sam no último vídeo inteiro, então me desculpem por isso. Como foi a reação do Richard quando ele soube? E quais foram as manobras que a Sarah teve de fazer para conseguir essa transferência dele? Em vez dessas respostas, a gente tem aqui a Britney se declarando, para Caitlyn. Ela vai na casa dela nesse último dia, beija a Caitlyn e fala: sim, você sempre foi o meu amor. Claro que isso pode fazer sentido, porque a nossa cabeça funciona de maneiras muito loucas e muito provavelmente ela ter namorado o Sam foi uma maneira de expressar, claro que erroneamente, esse amor que ela sente pela Caitlyn, mas a maneira que isso foi abordado, a falta de construção para isso e a falta, inclusive, de química entre as atrizes da Caitlyn e da Britney fez com que toda essa cena, que foi muito rápida e muito mais explorada, ficasse muito plástica. E depois disso, o episódio inteiro vai ser baseado aí na ida do Fraser e da Caitlyn pro show do Blood Orange, que é aquela banda que fez a música que eles cantaram naquela cena aleatória, não aleatória, do piano no meio do refeitório. A partir desse momento, eu fiquei um pouco dividida entre as minhas frustrações, porque apesar dos diálogos serem muito ricos e as sequências serem interessantes, eu vou fazer uma abordagem aqui mais por partes para explicar. Uma coisa que eu quero reiterar aqui é a atuação do Jack Dylan Grazer, porque eu realmente gostei do trabalho dele ao longo dessa série. Apesar dele ter alguns momentos em que ele não faz muita coisa, é possível ver o quanto ele construiu esse personagem, o quanto ele criou maneirismos para esse personagem, inclusive aquele olhar dele que é um olhar opaco, um olhar atento, um olhar perdido, tudo ao mesmo tempo e misturado. Isso é muito difícil de fazer e de se manter
claro, ao longo de 8 episódios. Então todo o trabalho do Jack Dylan Grazer aqui foi, acho que, o que mais me chamou a atenção. Mas ali, nessa viagem com a Kaylin, a gente descobre uma coisa muito importante, que o Mark, aquele cara que o Fraser várias vezes mandava mensagem ao longo dessa temporada, mas que a gente nunca sabia um pouco mais sobre, no final de contas, imaginário. Na realidade, sim, ele existe, ele é baseado, numa pessoa que ele conhecia da sua escola anterior, mas todas as conversas e toda a relação que ele tinha com o Mark foi uma coisa da cabeça dele. Algumas pessoas levantaram a questão do Fraser poder estar dentro do espectro do autismo, mais especificamente ter síndrome de Asperger. Eu vou deixar aqui embaixo linkado na descrição um artigo sobre isso, sobre síndrome de Asperger e sobre o autismo, porque é sempre bom a gente se escolar um pouco mais sobre isso, e eu não acho que tá aqui na minha responsabilidade sair imaginando qual que é a deficiência de alguém ou se a pessoa tem um transtorno mental. Então, dito isso, alguns comportamentos do Fraser sim se encaixam, ainda mais agora que ele diz que ele inventou a questão do Mark, mas nada disso é dito na série ou mesmo pela produção da série. E voltando para a história, depois de muito andar, porque eles andam muito nesse episódio, eles encontram ali um pessoal para poder dar carona para eles chegarem, até o show. E acontece uma coisa muito plausível de uma pessoa de 14 anos fazer, que é quando você chega do show, você esquece seu amigo de lado. Ela então tem no show inteiro só a bartender para ter uma interação. E vocês perceberam que nem no carro ela interage com o amigo do Fraser, o amigo novo do Fraser. Essa cena então vai evoluir ali para Kaylin e a bartender indo pro camarim, Ela vai conhecer o vocalista, vai tirar uma foto com o vocalista, vai enviar essa imagem pro Fraser, mas é claro que a bartender tá ali com intenções de sair com o Harper, e é a primeira vez que alguém diz pra Kaylin, pro Harper, que é uma pessoa transgênero. Tudo isso vai virar o mundo da Kaylin de ponta cabeça, Então, isso vai ser inclusive transposto, pra câmera, porque o Guadagnino vai virar tudo de ponta cabeça ali também. E ela tem o suficiente para sua noite. Ela tá sozinha, ela passa por muitas mudanças e ela tá perdida. A questão aqui é, será que a Kaylin gostou das experiências que ela teve com as meninas ao longo da série? A Julia foi a primeira, depois foi a Britney, depois foi a bartender, que tadinha, nem nome tem. E essa, na realidade, é uma das minhas maiores frustrações com a série, porque a Kaylin, pra mim, era um personagem muito querido, eu queria muito ver a história dela, e é mais um retrato de um personagem LGBT que a gente tá questionando a sexualidade dela. Ao mesmo tempo, tendo a Kaylin já lidado com o suficiente, ela decide realmente ir pra casa e o Fraser tá aí passeando com, muito provavelmente, o seu amigo imaginário no meio da cidade. Eu digo muito provavelmente amigo imaginário porque eles se beijaram? Não. Eu digo isso porque quando ele lembra da Kaylin e quando ele pensa nela, aquele amigo simplesmente some da tela. Puf. Ele vai atrás dela, aquele amigo simplesmente some. E no final de contas, o final da primeira temporada de We Are Who We Are é a Kaylin e o Fraser se beijando. Apesar de sim, ela ser Harper naquele momento, eu imagino como que isso poderia ser abordado nas próximas temporadas, se existirem próximas temporadas, inclusive porque eles estão distantes um do outro aí por um oceano a partir dos próximos meses ou anos, quem sabe. Então são muitas questões para se discutir. Aqui embaixo é um espaço livre para a gente falar sobre isso, então eu quero realmente ver o que vocês acharam, ler o que vocês gostaram, aquilo que vocês não gostaram, se vocês ficaram frustrados ou não com essa primeira temporada. Eu sinto em dizer que eu mais desgostei do que gostei, eu imaginava uma coisa muito diferente para essa série. E eu não digo isso no ponto de vista visual, porque visualmente essa série me agradou demais, tecnicamente tá tudo muito interessante de se ver. Do ponto de vista da história, eu imaginava outra coisa e é por isso um pouco que eu posso estar frustrada. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Aqui embaixo vai estar no comentário fixado o nosso podcast e todas as nossas redes sociais.
É isso, pessoal. Um beijo e corta!